Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais essa transmissão da nossa igreja. Nesse domingo, dia 20 de junho de 2021, com alegria nos encontramos nesse domingo. Domingo passado não pudemos fazer o nosso estudo, mas hoje estamos aqui. Eu espero que você aproveite e que esta palavra ela frutifique no seu coração. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo da palavra do Senhor. Antes, porém, nós vamos orar, como sempre pedindo a orientação do Espírito Santo, o nosso professor, o nosso ensinador. Vamos orar. Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade. E nos encontramos aqui para conhecer mais e mais o Senhor. Aprender mais da tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre o teu filho, a tua filha, que está participando desse estudo, que quer conhecer mais o Senhor, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade e livre acesso na mente, no coração, no espírito dos teus filhos, e a tua palavra frutifique, ó Deus, como bênção na vida de cada um. Ó Deus, vem nos abençoar nesse domingo, vem nos abençoar nesse estudo agora. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Com alegria voltamos a nos encontrar. Temos 2 semanas já que não oramos pelos nossos aniversariantes. Por isso, eu quero orar e agradecer a vida dos nossos irmãos que completaram o aniversário. Quem sabe você não está nessa lista? Eu não tenho os dados, a igreja não tem os dados de você. Você pode passar para nós, então, a data do seu aniversário. No dia 10, completou aniversário o nosso irmão Avelino, esposo da irmã Dirce. No dia 11, a nossa irmã Rose Conceição. No dia 12, a Márcia, esposa do nosso irmão Osiel Moraes. E também a Vilma, esposa do Juvenal Moraes. Dia 13, o nosso irmão Antônio de Oliveira, sim, ele completou 90 anos de idade. Parabéns, que bênção completar 90 anos na vida assim do nosso irmão Antônio de Oliveira. Também no dia 13, a Cauane, a filha do Gerson e da Lucinéia, completou aniversário. No dia 14, o irmão Milton, esposo da irmã Janete. No dia 17, a Beatriz, a filha da Silvia. E no dia 20, hoje está completando o aniversário a Nicole Teixeira. Que Deus esteja abençoando vocês. Que a bênção da vida, que é o melhor dom e o maior dom que Deus nos dá, acompanhe vocês com muita saúde, com muita felicidade. Queria lembrar que hoje nós teremos o nosso culto normal, presencial, às 18 horas. Portanto, se você pode, participe do culto presencial quando estamos juntos, com todo o cuidado, participando da adoração ao nosso Deus. Queria lembrar você também que estamos no mês de missões estaduais. Vamos reconstruir o tema de missões estaduais para esse ano. Precisamos reconstruir tantas coisas, entre elas e dentre elas a nossa vida espiritual. Queria lembrar você também da nossa rede Boas Novas de Solidariedade, quando estamos arrecadando cestas para ajudar as famílias que estão em situação de risco aqui no nosso bairro. Nosso alvo, 100 cestas. Se você ajudar, e eu quero agradecer você que tem ajudado, nós vamos alcançar este alvo. E queria lembrar também do nosso bazar. Roupas para o nosso bazar e utensílios para o nosso bazar. Este bazar é para missões estaduais, para missões mundiais, enfim, para missões e também para a nossa associação Boas Novas. Portanto, agora vamos orar mais uma vez, agradecendo a vida dos nossos irmãos que completaram o aniversário, orando pela saúde física, aqueles que estão doentes, enfermos e muitos precisam da cura do Senhor. Outros estão se recuperando, vamos agradecer e pedir o consolo também para aqueles que perderam seus entes queridos. Nós precisamos clamar, tantas pessoas enfermas,
tantos pastores no nosso Brasil, pastores batistas e evangélicos que estão morrendo e precisam, que as suas famílias precisam do consolo do Senhor. Portanto, quero convidar você agora, onde você está, na sua casa, onde seja, baixe a sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Pai, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor, na certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração. O Senhor atende a nossa prece. Quero agradecer o teu cuidado, as tuas bênçãos. Até aqui temos vencido mais uma semana, começamos agora uma nova, porque o Senhor tem estado conosco, a tua boa mão. Obrigado pela vida dos teus servos que completaram um aniversário. Que a vida abundante que o Senhor tem para eles possa ser real e verdadeira em cada coração, em cada vida, nas suas famílias. Eu peço pela nossa igreja, os planos da tua igreja, peço por missões, peço pelos enfermos que estão se recuperando, peço por aqueles que estão doentes nos hospitais. Oh, Deus, tenha misericórdia. Eu peço por aqueles que perderam seus entes queridos e sofrem. Oh, Deus, somente o Senhor venha e nos alcance com a tua graça. Mas queremos te louvar, porque o Senhor tem sempre estado conosco, tem sido o nosso refúgio, tem sido a nossa fortaleza, tem sido o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. E oramos assim, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que bom podermos juntos estudar a palavra do Senhor. Que privilégio temos quando podemos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e olharmos e recebermos do Senhor mesmo ensinamentos para a nossa vida diária. Para a nossa vida diária. Como tem sido o teu estudo da palavra do Senhor? Como você tem separado nesses tempos de reclusão, nesses tempos incertos de pandemia, como você tem separado o seu tempo de oração, o seu tempo de estudo da palavra do Senhor? Esse é um desafio. Nós temos estudado a carta de Tiago, cartas para as igrejas de ontem, mas também cartas para as igrejas de hoje. Carta de Tiago extremamente prática, necessária para aqueles tempos, para a igreja de ontem, mas muito necessária para a nossa igreja. É uma carta que trata de ética, de solidariedade, da religião vivencial. E o tema desta manhã é a guarda da língua. A guarda da língua. Tiago, capítulo 3, verso 1 até o verso número 12. Estamos já no capítulo 3 de Tiago, começando no verso 1 até o verso número 12. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves,
répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. O domínio da língua e a vida cristã. E Tiago, ele é muito claro quando diz: quem pode dominar a sua língua? Ninguém consegue. Somente pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando Ele enche o nosso coração com a sua presença. E a Bíblia diz que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. E quando estamos cheios do Espírito, nós falamos das coisas espirituais. Que desafio para nós nesta manhã. Tiago, depois de lhe falar da perseverança do crente em meio às tribulações, que nós devemos permanecer firmes, ele agora aborda a outra característica do cristão maduro. O cristão maduro, ele permanece firme em meio às tribulações, mas também o cristão maduro, ele controla a sua língua. Ele controla a sua língua. Um desafio para aquela igreja de então, mas para uma nossa igreja hoje. Veja como o poder da língua, o poder da palavra, aquilo que nós falamos, é algo excepcional. Paulo aos Romanos, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja bem, a salvação vem quando a pessoa invoca o nome do Senhor. Mas aí Paulo diz: como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? São as pessoas que pregam o Evangelho, que falam das boas novas, que levam as pessoas, através da ação do Espírito Santo, a serem salvas. Veja o poder da palavra, a palavra pregada, porque a fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus, e o ouvir da palavra de Deus. Se alguém ouve da palavra de Deus, é porque alguém fala. Então veja o poder da fala, da língua, quando prega o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Veja o poder da língua, o poder da palavra. E Tiago diz que o ser humano ele pode usar a sua língua para louvar a Deus, orar, pregar, levar os perdidos a Cristo. Que bênção! Mas infelizmente também ele pode usar a sua língua para a mentira. Muitas vezes para a fofoca, muitas vezes falando para arruinar a reputação de uma pessoa ou magoá-la profundamente. É um desafio para nós a capacidade de nós falarmos e produzirmos palavras, algo excepcional. Palavras que podem influenciar as pessoas e influenciam. Palavras que podem levar as pessoas a realizar tarefas grandiosas. Palavras que podem levar pessoas a grandes realizações, mas também palavras que podem abater a pessoa e levá-la à morte. A Bíblia ensina que a saúde espiritual, o cristão perfeito, ele tem o controle da sua língua através da ação do Espírito Santo. Paulo, por exemplo, ao descrever a depravação do coração do homem sem Deus, e por isso ele fala coisas horríveis, e ele diz assim: todos nós pecamos e por isso nos separamos da glória de Deus.
E somente quando Deus enche a nossa vida através do Espírito Santo, da salvação em Cristo, nós podemos ter o controle da nossa língua. Mas Paulo diz lá em Romanos 3, 13 e 14, as suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam o homem sem Deus. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Aquele que não tem Deus, coisa horrível. Palavras que só levam à morte. E por isso no verso 2, Tiago diz, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Somente pela ação do Espírito Santo. E Paulo então fala das características desse cristão perfeito, daquele homem, daquela mulher que um dia foi salvo pela misericórdia de Deus, que a cada dia está sendo santificado pela graça de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Então esse homem, essa mulher, ela tem o controle da sua língua. E como nós gostamos de falar, falamos muito, né? Às vezes até demais, falamos até o que não deveríamos. Esquecemos que temos 2 ouvidos e uma só boca. Ouvir o dobro no mínimo daquilo que nós falamos. Por isso Provérbios, no capítulo 17, verso 28, diz assim, quando se cala, até o tolo passa por sábio, e o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. O desafio de falar pouco e aquilo que falamos sobre a orientação do Espírito Santo, abençoar vidas, abençoar pessoas. A Bíblia ela nos alerta sobre o perigo do mau uso da língua, aquilo que devemos falar, aquilo que não devemos falar. A Bíblia nos alerta e esta passagem de Tiago ela é clara. Quem controla a sua língua através da ação do Espírito Santo em sua vida, controla todo o seu corpo. Quem não tem o controle da sua língua vive uma vida desassociada de Deus, uma vida descontrolada. E nós só falamos aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso devemos encher a nossa mente, o nosso coração das coisas de Deus, das coisas espirituais. Jesus, lá em Mateus capítulo 12, verso 34 a 37, diz, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Que texto forte para cada um de nós. Do nosso bom tesouro, tiramos coisas boas, mas se o nosso tesouro é mau, nós tiramos coisas más e um dia nós vamos prestar contas, diz a palavra de Deus, de toda a palavra inútil que tivermos falado. Meus irmãos, que desafio para mim, que desafio para você. Ele está afirmando, Jesus, nesse texto, que falamos aquilo que nós sentimos. Uma pessoa má não pode falar coisas boas, ele diz, e ao contrário, uma pessoa boa não pode falar coisas más. Estas verdades contidas na Bíblia são como bússolas para nos orientar no caminho da vida. São muitos versículos bíblicos que nos orientam sobre a questão da língua, como devemos usá-la. E Tiago ele é muito
prático nisso. Porque todas as vezes que abrimos a nossa boca, nós estaremos ministrando vida ou ministrando morte. E o que estivermos servindo é, na verdade, aquilo que iremos comer. Jesus falou certa vez que o que mata o homem não é o que entra no seu corpo, mas aquilo que sai da sua boca. A palavra, uma boa palavra é vida para os ossos, traz ânimo para as nossas emoções e nos resgata de crises e depressões. Uma boa palavra. Provérbios capítulo 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse versículo nos ensina que as palavras são receptáculos de poder. As palavras carregam uma força que podem dar vida, mas também que podem destruir. E a fim de deixar clara a importância de ser controlado pelo Espírito e falar e demonstrar coisas boas na nossa palavra, Tiago, ele apresenta nesse texto 6 imagens para a língua: o freio, o leme, o fogo, um animal venenoso, uma fonte e uma figueira. Em seu livro, Tiago, Transformando Provas em Triunfo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele divide essas 6 ilustrações em 3 categorias. 3 categorias significativas que revelam os 3 poderes da língua: o poder de dirigir, o poder de destruir, o poder de vivificar. E é isso que Tiago nos ensina nesta manhã. A língua tem o poder de dirigir. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A língua, ela tem esse poder de dirigir, diz Tiago, palavra de Deus. Poder de controlar, o poder de conduzir. E nós podemos, irmãos e irmãs, colocar uma multidão diante da nossa palavra. Nós podemos conduzir uma multidão, dezenas, centenas, milhares de pessoas através da nossa palavra e conduzi-las para o bem ou conduzi-las para o mal. Através da palavra, o poder da palavra. E eu quero trazer 2 exemplos para você nesta manhã. O poder de uma boa palavra e o poder de uma palavra má. O poder da palavra boa eu trago com o pastor Martin Luther King. O pastor Martin Luther King foi um pastor batista americano, cuja liderança foi fundamental para o sucesso do movimento da igualdade dos direitos civis entre brancos e negros nos Estados Unidos, lá pela década de 60. E ele então aceitou esse desafio de lutar pelos direitos civis entre brancos e negros nos Estados Unidos. Ele pronunciou um famoso discurso intitulado Eu Tenho um Sonho, na capital dos Estados Unidos, numa grande concentração. Ele pronunciou esse discurso, Eu Tenho um Sonho. E na sua palavra ele disse, eu tenho um sonho de que um dia, em meu país, os meus filhos sejam julgados não pela cor da pele, mas pela dignidade do seu caráter. E ele lutou pela igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
E neste ano o governo americano sancionou a lei dos direitos civis, favorável às minorias raciais. Pastor Martin Luther King, ele usou a sua língua, a sua palavra, a sua fala para mobilizar uma enorme multidão, para defender uma grande causa. Infelizmente, ele acabou sendo assassinado e tombou como um mártir da sua causa na defesa dos direitos civis entre brancos e negros lá nos Estados Unidos. Mas ele deixou um país melhor, ele deixou um país mais justo, um país mais humano, através do seu discurso, através da sua palavra. Infelizmente, a língua pode induzir e conduzir as pessoas para o mal. E há um exemplo clássico na história da humanidade, no início do século XX, o líder do nazismo na Alemanha, Adolf Hitler. A história conta que ele era um orador que eletrizava as massas e ele conduziu milhões e multidões inteiras à loucura e às práticas cruéis e desumanas. Ele usou a sua oratória para levar a Alemanha à guerra. Você conhece a história do nazismo? Usou mal a sua palavra. Martin Luther King conduziu multidões para o bem. Adolf Hitler conduziu multidões para o mal. Apenas 2 exemplos. E nós vemos aqui o poder da língua, o poder da fala, poder de dirigir para o bem ou dirigir para o mal. E por isso, nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. As nossas palavras podem conduzir pessoas para o bem ou para o mal. Pregando as boas novas, anunciando Jesus, nós estamos conduzindo as pessoas para o bem eterno, a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, através da nossa palavra, nós podemos afastá-las de Deus, nós podemos afastá-las da igreja, nós podemos levá-la à morte eterna. Tiago, ele coloca 2 exemplos aqui, exemplos de dirigir. O exemplo do freio, quando ele diz, colocamos freios na boca dos cavalos. E também quando ele diz, nós podemos usar o exemplo dos navios, que embora grandes, são dirigidos por um leme muito pequeno. O poder de dirigir. No próximo estudo, vamos aprofundar o nosso estudo nesse versículo 3. Colocamos freios na boca dos cavalos. Para que eles nos obedeçam, podemos controlar o cavalo todo, o animal inteiro. E também o leme no navio. Ele conduz o navio para onde você quer. Assim é a nossa língua. No próximo estudo, vamos olhar o verso 3 e o verso 4. Mas hoje eu quero encerrar dizendo, a nossa língua, a nossa fala, aquilo que dizemos tem o poder de dirigir, de conduzir. Como o freio faz dirigir o cavalo para onde você quer através das rédeas. Assim como o leme conduz o navio para onde você quer através do timão. As nossas palavras têm o poder de dirigir, de conduzir pessoas à vida ou pessoas à morte. Se a nossa palavra é uma palavra abençoadora, anunciando boas novas, uma palavra cheia de graça, uma palavra cheia de amor, uma palavra cheia de vida, nós estaremos abençoando as vidas. Por isso, fale apenas palavras graciosas, fale apenas palavras gentis, fale apenas palavras amorosas, palavras verdadeiras, reflexivas, palavras sagradas, sensíveis, palavras que edificam. Fale palavras que confortam, palavras de bênção, de sabedoria, palavras de ação de graças.
Se você fizer isso, você controlará todas as partes do seu corpo. Mas a única maneira de ser uma vida que abençoa as pessoas com palavras abençoadoras é sermos dominados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Em meio a essa pandemia, nós precisamos de palavras abençoadoras para abençoar as pessoas, para incentivá-las a uma vida reta diante de Deus, a animá-las diante da crise. Uma palavra consoladora para consolar aqueles que sofrem em meio às doenças, em meio à perda de pessoas queridas por causa do vírus. Uma palavra que abençoe. Nós precisamos de palavras verdadeiras, não de palavras mentirosas. Comentar coisas sérias, não comentar noticiários enganosos da TV, ou do rádio, ou das mídias sociais, mas comentar coisas lindas que abençoam as pessoas, que edificam, que dão vida. Esse é o desafio. Esse é o desafio. A nossa boca, a nossa língua, a nossa palavra tem esse poder, diz Tiago, de conduzir as pessoas para a vida ou para a morte. Que possamos conduzi-las para a vida. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós podemos levar pessoas através da nossa fala para a vida em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. Perdoa quando falamos coisas erradas, quando murmuramos, quando falamos coisas inúteis que não levam a nada. Ajuda-nos pela ação do Teu Espírito a sermos conduzidos, dirigidos pelo Senhor. Enche o nosso coração com a Tua verdade, com a Tua graça. Enche-nos do Teu Espírito e que possamos falar aquilo de que o nosso coração está cheio, a Tua verdade, o Teu amor, a Tua graça. É minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo para você, uma boa semana com a graça do Senhor. Nos encontramos à noite no templo, no culto presencial, às 18 horas, se assim Deus nos permitir. Fica com Deus, um bom domingo. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família.